Gente, existem casos reais de anencefalia que vêm jogar por terra toda essa conversa de que as crianças precisam ser abortadas, que elas vão nascer assim ou assado de uma forma ou de outra. Casos reais que vocês podem, inclusive, verificar no YouTube, famoso YouTube, que mostra vídeo. Eu fiquei impressionado, emocionado com o que eu vi. Uma menina que viveu 2 anos. 2 anos. Morreu de pneumonia. Olha que eu falei sobre a falta de defesa do organismo, né? Do sistema imunológico. Morreu de pneumonia. Então é só ver lá toda a sequência. O carinho, o amor dos pais. Impressionante. O outro caso é impressionante também. Um casal que ficava sempre esperando que a mulher engravidasse e tal, querendo filho. 2 anos depois, ela ficou grávida. E foi fazer ultrassonografia e não deu outra. Anencefalo. O médico propôs imediatamente o aborto. Mas os pais espíritas disseram absolutamente: não vem com essa conversa que eu não vou aceitar. Se foi indicada para nós, nós vamos continuar o trabalho com muito amor, com muito carinho, etc. Pois bem, pasme o que aconteceu. O que eles fizeram, todo pai, toda mãe deve fazer com a criança que está em gestação, que é conversar. Claro que não tem resposta de palavra, mas tem resposta de reações. Todos aqui conhecem esses casos, né? De crianças que reagem e muito bem. Lembra que eu falei sobre a questão do feto que já vai absorvendo as reações da mãe? Diretamente da mãe, do pai também, porque até discussões feias, sérias, entre casal, eles absorvem, eles percebem, eles ouvem, dentro da limitação deles, evidentemente, né? Então, o que ocorreu? Esse casal resolveu bancar. Não, nós vamos levar até onde for possível. Muito bem, a criança veio, nasceu. Infelizmente, o pai desmaiou, o filho, natural, reação natural, reação humana. O pai teve uma reação que... Mas eles diziam amar a criança, que ela deveria preencher. Para culminar, vamos falar da eutanásia. Eutanásia quer dizer boa morte, se é que podemos analisar assim. Mas é a nomenclatura da palavra, a etimologia da palavra diz isso. Joana de Ângeles diz que é uma morte material, mas e a morte espiritual? Como é que fica? Né? Podemos resolver essa situação? Acontece um alívio atual, quer dizer, resolve o problema da eutanásia agora e depois. Não só para aquele que para qual é usada a eutanásia, mas para todos aqueles que estavam envolvidos nesse programa, nessa situação terrível, né? E, no caso, o que mais acontece é, sabidamente isso, mas há discordância, todos calculam que seja assim, que a própria pessoa pede para receber a injeção letal, fatal, etc. Acontece que muitos casos, a pessoa está em coma, está meses, às vezes anos em coma, e nós sabemos, a história médica nos conta, de casos de pessoas anos e anos e anos em coma, e depois, lógico, ela vem com alguns distúrbios, porque passaram anos e toda a situação mudou. De vez em quando tem um filme, tem uma novela sobre isso aí. É muito comum nós vermos o que acontece com uma pessoa que fica em coma durante muito tempo e depois volta ao normal, que não é bem o normal, né? Então, a gente fica estarrecido, mas é um fato real. Não fugir. Lembra aquela historinha que eu falei dos hospitais cheios? Uma das maneiras, uma justificativa, bota aspas nisso, é que as UTIs precisam ser liberadas. Então vamos fazer a limpeza da área, né? Vamos fazer o possível para limpar essa área, para dar mais espaço. E os planos de saúde também cobram, porque tem que pagar muito caro para eles, né? E nunca se contentam um pouco, né? Então, as vagas no UTI precisam ser vistas e o plano de saúde também. Existe a ortotanásia, que está dentro desse capítulo da eutanásia, que é a chamada eutanásia natural, né? Gradual. De que maneira? Tirando os medicamentos gradativamente, até que haja a morte cerebral, que é considerada a morte realmente do plano físico, do corpo físico.
Então, a ortonásia é um desdobramento da eutanásia. A eutanásia é tirar os aparelhos, né? Às vezes até injetando drogas, ou dando drogas para a pessoa acelerar o desencarne, mas a ortotanásia é nesse nível de deixar gradativamente. Então, o que acontece nessa situação da eutanásia? É uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus, dentro daquele mesmo raciocínio que nós tivemos anteriormente. Né? E aí, não sei como é que nós estamos de tempo. 4 minutos, maravilha. Eu não posso deixar de falar num assunto que está envolvido com isso tudo que nós estamos falando. Temos comentado muito isso, agora a gente está conversando com o ilustre Marcos falando sobre isso. As crianças índigo, também chamadas crianças cristal. Está acontecendo isso numa proporção muito grande. Como é que começou isso? Olha, há pesquisas de que isso começou há muito mais tempo do que nós imaginamos. São crianças que vêm para a Terra para equilibrar. Lembra da história do equilíbrio? Foi falado? Também nesse sentido. Elas vêm para equilibrar. Então, todos aqui devem conhecer um caso ou outro de crianças que já nascem quase que falando. Nasce de olho aberto, desenvolve rapidinho, logo que tem condição, já começam a andar, já começam a mexer em computador, com 2 anos de idade, por aí vai. São normais nesse aspecto? Não. Porque normalmente seria a sequência, né? Como vinha acontecendo antes. No entanto, elas têm essa capacidade. Tem uma aura, a aura delas é de uma cor azul índigo. Antigamente, muita gente deve lembrar aqui daqueles jeans, né? Jeans índigo blue. Exatamente aquela cor, que é um azul especial. Da Segunda Guerra para cá, tem aumentado muito essa quantidade dessa vida. Em 1995, 85% das crianças que nasceram foram crianças índigo. Né? E dizem que isso vai acontecer, segundo os relatos dos estudiosos, até 2052 elas virão cada vez mais em maior número para equilibrar as famílias. Então, vocês observam, às vezes as crianças são até consideradas doentes, são feitos tratamentos especiais, porque uma criança absurdamente evoluída, isso não é normal? Claro que é normal. É preciso adaptar, da mesma maneira que elas têm que se adaptar ao nosso meio, nós temos que nos adaptar a elas. Não há como fugir desse raciocínio, né? Então, elas têm uma estrutura cerebral diferente do normal. E transformações, isto é, a maneira de pensar e agir, né? E outra coisa, muito altruísmo, a tendência será sempre essa. Mais honestidade, mais solidariedade, mais caridade, mais amor, enfim, seres diferenciados daquilo tudo que nós conhecemos de crianças ditas, entre aspas, normais. Né? Mas observem, também há pesquisas a respeito dessas crianças índigo, elas têm vindo para o nosso planeta há muito mais tempo do que nós imaginamos. Exemplos citados: Pitágoras, Sócrates, Platão e o nosso querido Jesus Cristo, também com essa condição especial, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, Einstein, por aí vai. Então, observem, essas crianças que estão chegando agora são apenas sequenciadas e vêm para manter esse equilíbrio da família, por que não dizer do próprio país, porque vão contribuir muito, com certeza, dada a inteligência privilegiada que elas têm. Então, observem cada um desses itens. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a reflexão. Nada do que foi dito é novidade, apenas nós pesquisamos, desenvolvemos esse trabalho com a intenção justamente dessa, de fazer refletir, estudar mais, fazer mais evangelho no lar, enfim, unir mais a família nos seus diversos segmentos. É isso que todos nós, da doutrina espírita, esperamos. E eu, particularmente, rogo a Deus, o nosso Pai Celestial, que isso venha a acontecer cada vez mais, justamente para que haja um equilíbrio em função dessas desgraças todas que têm acontecido aí, desses fratricídios, etc. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos
a visita do Dr. Rubens, e eu sou baseado exatamente no que ele falou. Eu gostaria de lembrar o seguinte, que a gente, depois que a gente começa a frequentar a casa espírita, estudar as obras da doutrina, aprofundar, que a gente começa a se aprofundar mais nos princípios evangélicos, nos princípios, enfim, de todas essas mensagens que a doutrina espírita nos traz, obviamente que nós já temos uma outra visão. E quando nós não temos essa visão, nós temos o beneplácito da ignorância. Então é provável que um número muito grande de pessoas tenham cometido essas questões que ele falou, mas porque não tinham a visão que hoje têm. Então elas têm os atenuantes de ignorarem certos aprofundamentos sobre a vida que a doutrina espírita nos traz. Eu nunca esqueço do caso de uma prima distante, que ela cometeu 5 abortos, e ela teve 2 filhos. E uma das filhas dela teve 5 filhos, e foi durante toda a criação dos 5 filhos, essa filha ficou incapacitada, e ela é que teve que criar os 5 filhos da filha. Então a misericórdia divina é tão boa com ela e com nós todos, que ela conseguiu essa reparação dessa situação, exatamente criando aquelas crianças, netas, que teriam sido, que eram para ser os filhos dela, né? Eu também queria fazer outra colocação também que eu acho muito importante, é que o mais vil dos criminosos, o mais terrível dos assassinos, tem direito de defesa no julgamento. Ele tem advogado de defesa, tem o defensor público, tem o princípio do contraditório. E uma criança que não é assassina, não é criminosa, ela não tem a mínima condição de defesa. Então é uma coisa muito séria. E também queria levantar uma questão em que a mulher é muito penalizada pela questão do aborto, mas a responsabilidade também é do pai, é do médico, é do sistema de saúde, é de quem está na gestão das políticas públicas de saúde, né? E que a misericórdia de vida é infinitamente maior do que a nossa ignorância, e que as oportunidades de reparação sempre aparecerão. É claro que existe a lei de causa e efeito, sempre haverá necessidade de passar pelas 3 fases, como ele falou: o arrependimento, o remorso e a reparação, né? Então é muito importante que estejamos conscientes dessa questão, não só do aborto, mas da anencefalia e também da eutanásia, né? E que continuemos, então, com as nossas responsabilidades, os nossos estudos, nos aprofundando nessas questões.